Glória a Deus, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que está entrando aí agora nessa live. Seja bem-vindo nessa manhã, que nessa manhã o Senhor possa alcançar você. Que nessa manhã o Senhor possa vir de encontro com a sua vida. Ele possa te fortalecer nesse dia, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir a bênção do nosso Deus para essa manhã, para essa live, e abra o seu coração e permita que o Espírito de Deus venha falar com você, permita que o Senhor venha liberar algo poderoso sobre a sua vida. Enquanto isso, vai chegando, compartilha nessa live, envia nessa live para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Deus, nós te louvamos, nós bendizemos a Ti, engrandecemos o Teu nome nessa manhã, Senhor. Mais um dia, iniciando uma semana, Senhor. Que a bênção do Senhor possa estar sobre nós, sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos. Pai, nós pedimos que o Teu Espírito venha nos direcionar. Toma o seu lugar, Senhor, desse dia, dessa segunda-feira, que nessa manhã o Senhor possa nos impulsionar, Senhor, a não começar esse dia, a não começar essa semana desanimados, sem forças, cansados, Pai, mas que o Senhor venha nos renovar. Renova as nossas forças, Senhor. Renova a força desse Teu filho, dessa Tua filha, para que possamos viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Que a nossa confiança esteja sempre no Senhor e venhamos ver o agir do sobrenatural sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus. Em nome de Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto
a Deus, és fiel em todo o tempo. Nosso Deus é um Deus fiel, então abra o seu coração para viver tudo aquilo que Ele já tem preparado para a sua vida em nome de Jesus. Daniel Felipe, pastor Daniel Felipe, é isso mesmo? É ele mesmo? Pastor Daniel Felipe, glória a Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a essa live em nome de Jesus. Meu irmão, você que está chegando aí agora, Marcelo Proença, Marcelo Oliveira, Daniel Felipe, que a paz do nosso Senhor, do excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, nosso amado, nosso mestre, venha alcançar o seu coração, venha alcançar a sua vida, que Ele seja a sua força, que Ele seja, o seu alicerce para viver um novo tempo, aquilo que nós temos declarado aqui na nossa igreja, nos nossos cultos, é que este mês é um mês profético, esse mês é um mês onde o Senhor vai mover as águas em nosso favor e nós viveremos ainda mais o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Deus vai se manifestar. Deus vai começar a se manifestar a partir dos próximos dias de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa. Então, somente esteja posicionado, somente esteja ligado com o Senhor, somente continue vivendo na sua intimidade com Deus. Porque uma das coisas que nós vamos liberar aqui nesse momento e aprender com a palavra de Deus sobre o nosso tema é que o segredo é estar com Jesus, é que aquele que está com Jesus, aquele que está em Cristo, o nosso chamado é para estar em Cristo Jesus. Um dos segredos que nós aprendemos com os apóstolos, que nós aprendemos com Pedro, vamos falar aqui sobre Pedro, sobre João, o capítulo 4 do livro de Atos, versículo 13, nós vamos estar lendo agora. Um dos segredos que nós aprendemos na Bíblia, com os homens de Deus, com os nossos heróis da fé, é intimidade. Se você quer viver algo sobrenatural, se você quer viver e quer ver as maravilhas de Deus se concretizando, acontecendo em sua vida, se manifestando em sua vida, você precisa firmar uma vida de intimidade com o Pai, intimidade com o Senhor, intimidade com o nosso Deus, por meio do Espírito Santo. Jesus não está aqui conosco, comigo e com você, assim como Ele estava com Pedro, com João e com os demais discípulos. Mas por meio do seu Espírito Santo. Jesus já disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria outro Consolador. E esse Consolador, esse Espírito de Deus, esse Espírito que estava sobre Pedro, o apóstolo Pedro, sobre o apóstolo João, sobre o apóstolo Paulo, pessoas que marcaram a sua geração, marcaram a sua história, referências de homens de Deus que nós temos também na nossa geração, nos séculos passados, pessoas que marcaram toda uma geração, marcaram toda aquele século, marcaram toda aquela década, pessoas que nós ouvimos histórias hoje não tão distantes de nós, até próximas de nós, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que moveram realmente cidades, moveram regiões, estados, países, moveram o mundo todo. São pessoas que viveram uma profunda intimidade com Deus. Então, primeira palavra, primeira chave que o Senhor quer liberar nessa manhã, nessa live sobre a sua vida, primeiro ensinamento profundo aqui é sobre intimidade. Mas vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, abre a sua Bíblia aí, capítulo 4, versículo de número 13, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam
e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O contexto desse versículo, desse capítulo, começa ali no capítulo anterior, no capítulo 3 de Atos. A Bíblia vai dizer que Pedro e João estavam subindo ao templo, a hora da oração, a hora nona. E quando eles subiam, à porta do templo estava um homem que era coxo, de nascença, desde o ventre de sua mãe. Ele nasceu coxo e a Bíblia diz que ele estava ali pedindo esmolas. E aconteceu algo sobrenatural, algo poderoso, que o encontro de Pedro e João com aquele homem, exatamente na hora da oração, eles estavam subindo juntos. Isso também nos fala sobre comunhão, quando nós andamos em comunhão, em concordância, com pessoas que têm a mesma visão que nós. Então aqui um segredo para você destravar, para você viver algo sobrenatural também na sua vida, no seu ministério, em qualquer área da sua vida. Ande aliançado com pessoas que têm a mesma visão que você, que têm o mesmo propósito com você. Aí sim você vai ver o mover de Deus na sua vida. Quer viver algo extraordinário? Quer ver Deus te usar no seu ministério? Não importa onde você esteja, não importa se você é conhecido ou não, é reconhecido por aquilo que você faz para Deus ou não. Tenha certeza de que Deus está com você. Tenha certeza de que você foi chamado e ungido pelo Senhor e viva para isso, para cumprir o seu chamado, para cumprir o propósito da sua existência. Tenha certeza disso e ande em concordância. Ande em aliança, ande em comunhão com aqueles que têm a mesma visão que você. Aí você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida de forma tremenda. Deus vai te usar. Deus vai se manifestar. Talvez o que falta para muitos de nós é comunhão. Talvez o que falta para muitos de nós é intimidade. É rever, selecionar com quem nós estamos andando. Quem está ao nosso lado. Com quem nós compartilhamos a visão, o sonho, o projeto que Deus nos deu. Então esteja aliançado com quem tem a mesma visão que você. Esteja aliançado com quem tem o mesmo compromisso com Deus que você. E esteja aliançado com pessoas que vão ajudar você a subir. Não que quando vem você subir vão jogar você para baixo. Vão puxar você para baixo. Porque elas podem andar com você no mesmo nível. Agora quando você começa a crescer, já te desprezam, já te julgam, já não querem mais saber de você. Ande com pessoas que estão no mesmo nível de mentalidade, de pensamento que você. Amém? Comunhão, intimidade. Ande com quem tem intimidade com Deus, no mesmo nível que você e ainda maior. Então, capítulo 3, eles estavam subindo a hora da oração, a hora nona, e chegando ali à porta do templo, a Bíblia vai citar, vamos ler aqui rapidamente. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe, olha só, desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então já era costume, fazia parte do dia a dia, da rotina diária desse homem. Ele nem poderia estar ali sozinho, mas colocavam ele ali com o propósito de pedir esmolas. Essa era a vida dele. Ele nasceu assim. Ele nasceu assim e morreria assim se não tivesse alguém. Se não tivesse dois homens cheios do Espírito Santo. Capítulo 2, eles recebem ali, são cheios, são revestidos de poder. Há um grande mover e Pedro com ousadia prega ali também, Atos capítulo 2, e muitas pessoas se convertem, aceitam aquela mensagem. E agora, capítulo 3, eles estavam subindo ao templo, a hora da oração, a nona, a Bíblia vai dizer. Eles continuaram, mais um segredo aqui, continue vivendo o propósito de Deus. Continue, persevere, continue buscando a Deus. Continue buscando o revestimento, continue buscando ser cheio.
Continue buscando mais de Deus para a sua vida. Porque não basta apenas uma noite, não basta apenas um congresso, não basta apenas um culto. É intimidade diária, é em todo lugar, é com movimento ou sem movimento, é com multidões ou sem multidões. É constância com Deus, é perseverança. E eles estavam fazendo isso. E quando nós fazemos isso, nós ativamos o sobrenatural. Nós atraímos o sobrenatural. E o poder de Deus que em nós está vai fluir. E as coisas vão acontecer. Vai fluir. E o que aconteceu aqui? Eles aqui com ousadia chegam ali. A Bíblia vai dizer que, se nós lemos aqui o capítulo 3, vai dizer que esse coxo, ele olha, né, quando ele vê que Pedro e João estavam se aproximando ali, chegando à porta do Templo Formosa, assim como ele fazia com todas as pessoas, ele pede esmolas. Pedro e João se aproximam desse homem coxo desde nascença, ele pede a sua esmola. Está fazendo o mesmo com todas as pessoas que passavam e entravam por ali. Era diário. Eles colocavam ele ali. Era isso que ele fazia. Eu acredito que muitos o desprezavam. Eu acredito que muitos, mesmo sabendo, né, a condição dele, não davam importância, não davam valor. Ele estava acostumado com isso. Mas ele tinha que fazer isso. Era a sua sobrevivência. Então ele tinha que fazer isso. Mas a Bíblia diz que com Pedro e João foi diferente. A Bíblia diz que Pedro e João vai dizer para ele: olhe para nós. Ele vendo a Pedro, versículo 3 do capítulo 3. Ele vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Versículo 4 agora, olha só. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha só, esse homem que era coxo, esse homem que já estava acostumado a todos os dias ser colocado ali e pedir esmola, mais uma vez ele vai pedir a sua esmola, mas agora com Pedro e João é diferente. Eles chegam para ele e dizem: olhe para nós. Ele estava chamando ali a responsabilidade para eles. Isso é ousadia. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é você fazer a obra de Deus. Isso é você ser referência. Isso é você testemunhar de Cristo. Isso é você fazer as obras que Jesus fez, porque há uma promessa. Eles receberam uma promessa: se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores. Se queremos fazer as obras de Deus, se queremos fazer aquilo que Cristo fez e que é um chamado para nós, porque Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder, e por meio do Espírito Santo nós recebemos esse poder sobre nós e somos ativados para viver isso, para viver milagres, para levar as pessoas, não um evangelho apenas de palavras, de boca, um evangelho, né, de religiosidade, mas um evangelho de poder. E demonstrar por meio de sinais, por meio daquilo que nós recebemos do Senhor, dar às pessoas, ao mundo, demonstrar ao mundo que Cristo ainda continua operando, Deus continua sendo Deus de milagre, Ele não mudou. Ele não está aqui, mas por meio do seu Espírito Santo sobre nós, o mesmo Espírito, entenda isso, o que nós temos que entender é que o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, sobre João, que os fez, né, operar essa maravilha, esse milagre, é o mesmo Espírito que estava sobre Jesus e que também está sobre nós, sobre mim,
sobre você, quando nos posicionamos, quando cremos nisso, quando buscamos ser revestidos desse Espírito, quando buscamos ter intimidade com esse Espírito, ter intimidade não com o Espírito de poder, com o poder do Espírito Santo, mas quando nós buscamos também ter mais intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Sabe aonde muitos crentes, muitos filhos de Deus erram? Querem se relacionar, querem receber apenas o poder do Espírito, ver as manifestações maravilhosas, os dons, os sinais, mas nós precisamos voltar a valorizar o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo, busquem ter intimidade com esse Espírito, e o que vai fazer a diferença, o que vai fazer com que o nosso ministério, assim como o de Pedro e João e vários outros apóstolos, o apóstolo Paulo, pessoas que marcaram as suas gerações, pessoas que nós lembramos hoje, vemos as maravilhas que Deus fez através dessas pessoas, porque tinham intimidade, porque estavam não apenas sendo revestidos, não estavam apenas sendo usando ali os dons que o Espírito Santo, que eles receberam do Espírito Santo, mas tinham intimidade com o Espírito de Deus. Quer conhecer mais de Deus? Quer ter intimidade com o Pai? Quer ter intimidade com Jesus? Eu quero Jesus, mas você está negando o Espírito Santo, você está entristecendo o Espírito Santo. Para com isso agora, para com isso hoje, para com isso. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Consolador, a qual Jesus disse que viria. Quer ter a presença de Deus sobre a sua vida? Meu irmão, busque ser íntimo do Espírito de Deus. Quer ser um verdadeiro filho de Deus? Mas eu tenho Jesus. Mas a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Começar o seu relacionamento com o Espírito Santo nessa manhã. Muda isso hoje. É uma atitude que você tem que tomar. Existem coisas que Deus não vai fazer por nós. Deus é o Deus do impossível, mas aquilo que para nós é possível, nós temos que fazer. Então se posiciona hoje. Se posiciona hoje e você vai ver a sua vida sendo mudada, a sua vida sendo transformada. Algo sobrenatural vai acontecer, mas a decisão de mudança precisa vir de você. Quer ver acontecer os sinais, as maravilhas que aconteceu através de Pedro, a ousadia que ele teve para pregar, aquilo que negou Jesus, agora tendo ousadia. E isso quem faz é o Espírito de Deus, é o poder do Espírito agindo sobre as nossas vidas. Mas é importante, é muito importante você valorizar o seu relacionamento com o Espírito de poder que está sobre você. Você é templo do Espírito Santo, então valoriza o Espírito de Deus que habita em você. Dê valor a isso. E você vai ver, aleluias, o sobrenatural de Deus se manifestando de uma forma poderosa. Porque quem é cheio, quem é revestido, quem vive uma vida de intimidade com esse Espírito de poder, com o Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, é alguém transformado. Vão olhar para você e vão ver a ousadia com que você prega, com que você testemunha de Jesus Cristo. Aquilo que você faz para Deus, sendo guiado pelo Espírito dele, é maravilhoso. É algo transformador, transforma o seu interior e as pessoas vão ver fisicamente em você o seu olhar, o brilho que há em você. Vão olhar para você e ver algo diferente, não vão entender o que é, mas é a presença de Deus, aleluia, sobre a sua vida que te reveste, mas mal sabem que dentro de você esse Espírito habita diariamente, todos os dias, 24 horas por dia, ele está dentro de você. Mas agora, porque nós não buscamos, porque nós não damos valor a isso. Dê valor ao que o Senhor te entregou. Dê valor. E quando nós aprendemos isso, nós vamos viver algo maravilhoso na presença de Deus. Isso é para todos, mas são poucos que querem buscar. Isso é para toda a igreja, mas não é toda a igreja que quer buscar. Não é não. Que quer se entregar, que quer se render. Não é não. Mas vão ver você, se você se posicionar.
vão ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai ser uma verdadeira testemunha de Jesus. Você vai ser. E o que aconteceu com Pedro e João vai começar a acontecer comigo e com você nesses dias, nessa geração, na nossa cidade, aonde nós estivermos. Deus vai fazer, porque nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, mas temos o Consolador, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos ensina todas as coisas e que vai nos direcionar para cumprir o chamado e o propósito. É isso que ele faz. Filhos posicionados ativam destinos que já foram liberados por Deus para suas vidas. É um filho? Então se posiciona de forma diferente hoje. E o destino que Deus tem para você, desde antes do seu nascimento, quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, vai ser ativado. Você vai trazer a existência. Você vai começar a viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. E o que Pedro e João viveram é resultado disso. Mas é importante nós fazermos também, praticarmos o que eles praticaram. Manter, continuar buscando. Eu já recebi uma vez, agora eu vou sair, eu vou fazer a obra de Deus. Não. O que eles estavam aqui? Subindo a hora da oração, estavam indo ao templo orar. Mais um ponto, mais um segredo aqui, mais uma chave. Aleluia, você recebe isso? Oração. Não tem como você ter intimidade com Deus, ter intimidade com o Pai sem viver uma vida de oração. E quantos de nós queremos ver os milagres, queremos ver os nossos ministérios, fazer a obra de Deus sem viver uma vida regada por oração? Ore mais. Busque mais ao Senhor através da oração. Deus pode falar com você de várias maneiras, de várias formas, mas você precisa orar para falar com Deus. E eles estavam indo fazer isso. Isso era costume deles. Isso fazia parte da rotina diária deles. Não somente no templo, mas em casa, no secreto com Deus, sozinhos. Muitas pessoas oram e oram e oram quando estão no meio de multidões, quando estão apenas nos cultos. É maravilhoso, temos que fazer isso, temos que ter intensidade, mas temos que manter também uma vida diária de intimidade. Eu e Deus, você e o Espírito Santo. Você e o Espírito Santo. Como nós queremos ter intimidade com Deus se nós oramos uma vez por semana em um culto que nós podemos ir? Apenas em um culto de oração, e muitos nem se interessam, nem gostam de participar de campanhas de orações, né? Culto de oração, não se interessam, não. Então busque mais a Deus, ore mais, seja mais íntimo de Deus. E você vai ver Deus te usar de uma forma poderosa. Eles olham para aquele homem e dizem, olhe para nós. Aquele coxo olha para eles. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que tenho, isto te dou. Eu não tenho prata e nem ouro. O que ele estava pedindo era isso, apenas uma esmola. Mas Pedro e João, posicionados ali, cheios de poder, com ousadia, eles dizem, o que tenho, isso te dou. Prata e ouro pode sustentar, pode satisfazer suprir as suas necessidades, mas vai ser passageiro. Mas o que tenho de mais valioso, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É isso que eles disseram para ele. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então, resumindo aqui, Pedro e João olham para eles, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia vai dizer que eles estendem as suas mãos
pegam na mão deles e tomando-o pela mão direita, eles tomam aquele homem pela mão direita e naquele momento, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Ele era coxo, não andava, era colocado ali, né, pelas pessoas para ficar ali, colocavam ali, ele ficava ali. Mas agora Pedro e João com ousadia liberaram a palavra em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Agora eles tomam aquele homem pela mão direita e levanta ele e logo seus pés e seus tornozelos se firmaram. O milagre aconteceu, o que era coxo desde a sua nascença, agora recebe aquela maravilha, recebe aquela cura. Aleluias! Glória a Deus! A vida daquele homem é mudada, é transformada. E o que vai acontecer depois? E saltando ele, pôs-se em pé e andou, entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Ele, depois dele ser curado, dele ser livre de estar ali, de permanecer ali todos os dias, o restante da sua vida talvez, mas agora ele é curado. O que era coxo agora não é coxo mais. O que era coxo teve um encontro com homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que usaram o poder que há no nome de Jesus e liberaram uma palavra sobre a vida dele, estenderam as suas mãos. Estenderam as suas mãos. Ele foi curado, ele foi livre. Agora, aquele que era colocado todos os dias à porta do templo para pedir esmolas, entra saltando e glorificando a Deus com eles no templo. Aquele que ficava apenas na porta, não colocavam dentro do templo, não. Colocavam a porta para pedir esmolas, mas agora ele entra com Pedro e João, saltando e glorificando a Deus no templo. Você está entendendo isso? É essa a mesma obra que Cristo nos chamou para fazer. Vocês farão o que eu faço e coisas maiores ainda. Agora, o que nós precisamos para fazer essas mesmas obras? Precisamos crer. Precisamos entender que não é pelas nossas mãos, não é pelo nosso poder, não é pelo nosso nome. Você pode até ser conhecido por aquilo que Deus te deu, mas não é a honra não é nossa. A honra não é nossa. A honra é de Deus. A glória é de Deus. Isso é o que nos basta. E isso é o suficiente. Então entenda uma coisa. A glória é de Deus. Mas nós temos que nos posicionar. E se Pedro e João chegasse para ele e diga: Jesus, vem curar esse homem, vem curar esse coxo, Jesus viria? Quem estava ali? Quem estava diante do coxo? Quem recebeu autoridade? Quem foi revestido de poder? Atos capítulo 2. Quem foi revestido de poder para serem testemunhas de Jesus? Quem? Foram eles. Quem devia usar essa autoridade? Quem devia usar esse poder? Jesus teria que vir dos céus e chegar ali? Não. Eles tinham o Espírito que estava sobre Jesus. O Espírito que usou Jesus com poder. E eles receberam desse Espírito, receberam autoridade para fazer as mesmas obras que Jesus. E agora eles usaram o poder que há no nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: tudo aquilo que pedirem em meu nome, eu farei. Vos será dado. O que em meu nome pedirem, vos será dado. E o que Pedro e João fizeram? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Talvez o que nos falta é isso. Ter certeza daquilo que foi liberado sobre as nossas vidas. E ter ousadia para usar o poder que nós temos acesso todos os dias. Para que se cumpra as palavras de Jesus. Vocês farão as obras que eu faço.
Tudo que pedirem em meu nome vos será dado, vos será feito. E nós sabemos aqui, nós vemos que tem resultado, isso pode acontecer. E a Bíblia vai dizer também que os sinais acompanharão os que crerem. Precisamos crer, precisamos confiar, precisamos nos posicionar e fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, nos deu poder, nos revestiu, nos deu autoridade para fazer. Temos que trazer a responsabilidade para nós, que Jesus nos mandou fazer. Os sinais vão acompanhar os que crerem. Deus vai cooperar com aqueles que estão fazendo a sua obra, estão sendo obedientes. É um mandamento, é uma ordem do Senhor. Vão e façam em meu nome. E Pedro e João fizeram. Tiveram resultado. O nome do Senhor foi glorificado. E nos versículos seguintes, a Bíblia vai dizer que eles foram até presos. Foram presos. Quiseram prender aqueles homens. A Bíblia vai dizer que eles são perseguidos. Querem prender aqueles homens. Porque os religiosos naquele tempo não aceitavam. Tudo o que eles queriam era acabar com esse movimento de Jesus, calar aqueles que falam em nome de Jesus. Porque já o mataram, já o crucificaram, já o mataram e queriam que as pessoas esquecessem de quem é Jesus. E todos aqueles que se levantavam para falar em nome dele eram perseguidos. E eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos. Mas quem é que pode impedir? Quem é que pode parar? Quem é que pode calar? Quem está sendo guiado, quem está sendo direcionado por Deus, quem está fazendo a vontade de Deus. Então para você que é filho, para você que é filha, para você que é servo e serva de Deus, entenda uma coisa. Se você crer, se você se posicionar, podem até se levantar contra você, mas esteja no centro da vontade de Deus. Viva aquilo que Deus chamou você para viver. Faça aquilo que Deus chamou você para fazer. E quem vai cooperar com você, quem vai te ajudar é Deus. Pode juiz dessa terra, pode as autoridades, as maiores autoridades dessa terra, homens poderosos, pastores, apóstolos, podem tentar te ajudar. Quando ninguém pode te ajudar, é o Senhor quem está com você. Vão te perseguir sim, assim como perseguiram o nosso Mestre, nosso Jesus. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o Espírito que está sobre nós. Então nós vamos ser perseguidos. Mas se tivermos o mesmo nível de obediência que Jesus, ser fiel, ser obediente até o fim, saber o que fomos chamados para fazer e ser obediente. Mais um segredo, obediência. Quando somos obedientes, o Senhor, Ele coopera conosco. Aí sim o impossível vai acontecer, porque nós obedecemos e cumprimos aquilo que o Senhor nos mandou fazer, e não existe nada que o Senhor nos ordena, que o Senhor nos peça para fazer, que seja impossível para nós fazermos. Não, não é. Aquilo que o Senhor nos ordena, cada mandamento que depende da nossa obediência, nós podemos fazer. E aí Deus vai operar por nós. Aí o Senhor vai nos honrar. Aí o nome do Senhor vai ser glorificado mesmo em meio à perseguição. E o versículo que nós lemos no capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: então eles, vendo a ousadia de Pedro, eles reconhecem isso. Porque eles pregaram ali com ousadia, estavam falando com ousadias. Muitas pessoas já creram, muitas pessoas já estavam sendo acrescentadas àquele povo. Versículo 4 vai dizer: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. A quase 5.000, porque creram nas palavras que ouviram ali de Pedro e João, que estavam pregando com ousadia. O milagre aconteceu, isso é inegável, ninguém poderia negar o que estava acontecendo ali. O milagre aconteceu, aquele homem estava ali, todos estavam vendo, mas por que não aceitavam? Mas reconheceram
E vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quem são esses homens? Procuraram saber como que eles operaram isso, como que eles fizeram isso. E aí souberam que eram indoutos, sem conhecimento. Imagina os escribas, os fariseus, os mestres da lei, as pessoas ali do sinédrio, os sacerdotes ali vendo o que Pedro e João fizeram, a ousadia com que pregavam, com que ensinavam. E agora eles sabem que não tinham conhecimento nenhum, eram indoutos, mas pregavam com ousadia, pregavam com poder, estavam cumprindo ali a palavra de Jesus. Vocês farão as mesmas obras que eu faço, pedirão em meu nome e vos será feito e receberão. E isso é para nós também, isso é para mim e para você nesse tempo. Mas o segredo de tudo, a base de tudo, é relacionamento com Deus. É intimidade com Deus. É estar com Jesus. É viver com Ele, é estar nele, é viver para Ele. É não ter medo da perseguição, é não ter medo de cumprir o chamado do Senhor, porque quando estamos no centro da vontade de Deus, quando estamos fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer, a provisão virá, o milagre vai acontecer, a honra virá, porque Deus honra aqueles que o honram, Deus ama aqueles que o amam. Deus vai ser fiel a você, ao seu ministério, à sua casa, à sua família. Deus vai te recompensar, sim, porque tudo que você faz para Deus não é em vão. Você está plantando, você vai colher. E Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Então, quanto mais você ser fiel, quanto mais você ser obediente, Deus vai te honrar. Deus vai fazer em você, através de você, e vai fazer por você. Esse é o nosso Deus, aleluias, esse é o nosso Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluias. Então guarde no seu coração, cumpra os princípios, seja obediente, seja fiel e não olhe para a Bíblia e veja o que Deus fez com aqueles homens, com aquelas mulheres de Deus e pense, Deus não pode fazer isso por mim, Deus pode fazer o mesmo por você, Ele está esperando. Agora, o que Deus precisa que você faça é ouça, seja obediente, seja fiel e deixa Deus agir por você. Deixa Deus trabalhar por você. Tira as suas mãos e deixa Deus. Dê liberdade para que o Senhor venha agir. Dê liberdade para que Deus venha fazer através da sua vida. Vamos orar nesse momento. Quero orar por você. Você que passou por aqui, você que vai ver essa live depois. Essa live vai ficar gravada, você que vai ver essa live gravada. Ore comigo nesse momento. Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí nos comentários. Vamos orar. Meu Deus, Senhor, o Senhor conhece essa vida, o Senhor conhece esse teu servo, essa tua serva, e nós oramos, Senhor, nesse momento. Eu oro, Senhor, nesse momento, ó Pai, diante da tua palavra, que é poderosa, que não volta vazia. E se esse teu filho, essa tua filha, ouviu a tua voz, sentiu o toque do teu Espírito, foi tocado, Senhor, foi, ó Deus, inundado, Senhor, pelo poder da presença do Senhor que flui como rios de águas vivas, Senhor,
ativa agora, Senhor, em nome de Jesus. Libera agora sobre a vida do teu filho e da tua filha, Pai. Libera agora do teu poder, a tua unção, Senhor, que todo jugo venha a ser despedaçado, que toda religiosidade, Senhor, que todo medo, Senhor, traz agora ousadia, a mesma ousadia que estava sobre Pedro e João, Senhor. Ensina-nos a ter ousadia, Senhor, e cumprir a tua vontade e usar o poder que há no nome de Jesus, e usar o poder, Senhor, que o Senhor nos concede por meio do teu Espírito, Senhor. Por isso também reveste, Senhor, reveste com poder, reveste com autoridade, reveste-nos, Senhor, com os teus dons espirituais, Senhor, e possamos, ó Deus, glorificar o teu nome para viver o sobrenatural no nosso ministério, para viver, Senhor, a partir desse mês, ó Pai, um mover, Senhor, de águas em nossas vidas. Ó Deus, algo tremendo, algo poderoso vai acontecer, ó Pai, a partir desse mês, em nome de Jesus, Senhor, em nossos ministérios, ó Pai, aonde estivermos, ó Pai, aonde o Senhor nos colocar, ó Pai, e não importa a perseguição que virá, não importa aqueles que se levantarem contra nós, nós temos a certeza de que estamos fazendo a tua obra, estamos cumprindo a tua palavra, Senhor. Vamos fazer as obras que o Senhor fez, porque não estamos fazendo sozinhos, não estamos fazendo no nosso nome, mas estamos fazendo no teu nome, Jesus. Estamos cumprindo a tua palavra. O Senhor disse que nós pediríamos no teu nome, e isso nos seria feito, isso nos seria dado, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra, Senhor. Cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade. É a tua vontade curar, é a tua vontade libertar, é a tua vontade trazer alegria, Senhor, àqueles que estão aflitos, cansados. É a tua vontade, Senhor, que nós venhamos pregar com ousadia, as pessoas venham ser curadas, libertas, salvas, Senhor, e que mais e mais venham se acrescentar ao teu corpo, Senhor. Mais e mais venham fazer parte da família em Cristo Jesus, mais e mais venham fazer parte da tua igreja nessa terra. Mas quando isso só vai acontecer quando nós estivermos posicionados. Isso vai acontecer quando nós entendemos, ó Pai, os sacrifícios que temos que fazer, quando nós entendemos, ó Pai, que nós temos que ser fiéis e obedientes aos princípios que o Senhor nos tem dado. Nos leva a orar mais, nos leva a ter mais intimidade com o Senhor. Nos leva a ser fiéis, nos leva a ser obedientes, Senhor. E aí sim nós viveremos o que Pedro e João viveram. Porque o teu Espírito está sobre nós. Estamos revestidos pelo poder do teu Espírito. É a nossa oração, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Que o Espírito de Deus venha revestir você onde você estiver. Seja tocado, seja cheio. Receba dessa unção, receba desse poder, receba mais de Deus, mais e mais e mais, receba mais do Senhor, receba mais esse poder, receba mais esse poder, receba mais esse poder sobre a sua vida em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus venha te usar com ousadia, com poder, e que as palavras de sua boca, o testemunho de Cristo por meio de você, venha alcançar multidões, venha alcançar a sua casa, a sua família, e todos aqueles que olharem para você, venham receber daquilo que você tem. É o melhor que você tem, não é prata, não é ouro, mas é o melhor que você tem, é o poder de Deus que flui através de você, porque a fonte desse poder está no seu interior, está dentro de você, faz morada em você. Então deixa fluir esse rio de água viva, deixa fluir esse rio de poder, e por onde você passar, curas, milagres acontecerão, o nome do Senhor será glorificado, porque você está posicionado e você viverá milagres. Será um tempo de um grande avivamento, porque você estará em lugares, e Deus vai transformar esses lugares, porque você está pisando lá. Em nome de Jesus, recebe essa palavra no seu coração, guarde essa palavra no seu coração, e toma posse de tudo que Deus tem preparado para você em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Que você venha viver um dia extraordinário. Um dia cheio de poder, cheio de unção. Seja cheio dessa unção em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Você que esteve aqui nessa live, você que passou por aqui, você que está assistindo essa live gravada depois, que essa mesma unção, que esse mesmo poder venha te alcançar.
em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana extraordinária na presença de Deus. Eu declaro e profetizo isso na sua vida em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.